правления лице советских организаций отныне наступает история России к победе социализма. Se tem algo que uma crise pode, é fazer cair máscaras que escondem verdades indesejadas por trás do que os olhos veem. Num casamento, por exemplo, isso é muito comum. Um casal vive uma vida bastante agradável até que vem uma crise financeira, uma doença, um filho envolvido com drogas, uma traição. Nesses momentos, onde as estruturas da relação são colocadas à prova, é que se percebe que ela não era bem como imaginávamos. Não era tão forte, tão justa, tão amável quanto parecia naquele ensaio fotográfico que fizeram na beira da praia antes do casamento. Lá tudo era bonito. Parecia uma comédia romântica americana, beirava o clichê. Mas aqui, na vida real, a crise vindoura vai revelar que na verdade os dois não se conheciam de verdade. Eventualmente descobrirão diferenças tão brutais que tornarão um convívio impossível. Mas e agora? O que fazer? E os filhos? Viver bem quando tudo está bem é fácil, mas a crise, ela escancara as veias abertas da relação. O mundo que vivemos hoje é resultado de uma forma homogênea de se pensar a economia há pelo menos 30 anos. Era inevitável chegarmos aqui. É como um carro que por anos você pintou a lataria, passou cera, poliu os pneus, mas não fez questão de botar óleo ou revisar os freios. Uma hora ou outra, a fumaça sobe e o motor funde. Não tem jeito. A crise política, sanitária, econômica e de valores que testemunhamos revela formas de funcionamento da sociedade que geralmente fariam de tudo para esconder ou para fingir que não existem. Abre suas portas mais obscuras, seus porões. E uma das coisas que vemos lá dentro é o monstro criador, a verdadeira mãe do capitalismo. A luta de classes. A luta de classes é um conceito comumente associado à visão de Marx da formação das sociedades. Mas antes dele já era citada por Hegel, ou posteriormente até por neoliberais como Fukuyama, para explicar a dinâmica da construção de quem somos enquanto grupo. A luta de classes é o motor da história. Em resumo, o mundo está dividido entre os que detêm a propriedade privada, os meios de produção, e os que não. Os que têm apenas seu corpo e sua força de trabalho para chamar de seu. De um lado, burgueses, e do outro, proletários. E por que lutam? Porque têm apetites diferentes, têm interesses em constante conflito. O burguês luta pelo lucro, pelo aumento constante da fatia que lhe cabe, enquanto o proletário luta pela renda, pelo salário, o tanto necessário para a sua sobrevivência e de sua família. Lucro e renda são rivais mortais. Para mais lucro do burguês, é necessário menor renda do trabalhador. Para maior renda, menor lucro. Matemática simples. São interesses em choque, e essa hostilidade entre as classes financia a sua própria história. A história das sociedades é a história da sua luta de classes. Por vezes, criarão estratégias para oferecer ao trabalhador participação nos lucros da empresa, darão prêmios por produtividade, dirão que ele é parte de uma família que está ajudando a realizar sonhos, a construir um mundo melhor, oferecerão mesa de ping-pong, puffs, chopp artesanal, palestras motivacionais para você reprogramar seu mindset, happy hours, festa da firma, cesta de Natal, karaokê, sorteio de pacote de férias para CVC, missão, visão, plano odontológico. Não te chamarão de empregado, mas sim de colaborador. O chefe não é bem um chefe, ele usa roupas descoladas, tem uma barba grande, fuma maconha. Você não precisa de uma carteira de trabalho assinada. Isso é para os fracos, para os ignorantes da construção civil. Você é mais, você pode mais. Você é um empreendedor. Você é a sua própria empresa. Acredite, programe o seu cérebro. Mas nada disso para acabar com o conflito, com a desigualdade ou com a opressão. Não. É tão somente para anestesiar as partes, para que a luta fique escondida, camuflada. Tudo isso para que você esqueça que no fundo não jogamos no mesmo time, não sentamos à mesma mesa. Para que você acredite que lucro e renda pode sim ser amigos, até irmãos. Aos domingos, burgueses e proletários vão na mesma igreja, onde aprende que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Que viver uma vida de exploração não chega a ser um problema tão grande, já que os humilhados um dia serão exaltados. Hoje em dia, ambos concordam que mulheres devem ter salários melhores, que gays podem casar, que esse negócio de racismo não tá com nada. Aliás, hoje, se uma empresa não repetir esse discurso, está fadada à falência. No fim das contas, os dois lados concordam com quase tudo.
mas que tudo é esse, tudo que for preciso para se manter a questão mais importante em silêncio. Nosso casamento é uma fraude, uma enganação. Se não vemos essa luta no dia a dia, é por conta de algo chamado ideologia. Essa construção monumental de aparatos culturais que encobrem a contenda, que camuflam a luta. Mas a crise rasga o véu, coloca as partes em conflito aberto, sem disfarce. Estão abertas as cortinas desse espetáculo grotesco. Enquanto dezenas de milhares de pessoas morrem por conta do coronavírus no Brasil, em Brasília, empresários vão ao STF com uma única preocupação: não as mortes. O desastre real está na morte de CNPJs, na morte de suas empresas, suas máquinas de lucro. Lucro esse que só existe por conta do trabalho de seus empregados. Mas estes são substituíveis. Morre um, tem outros milhões de desempregados esperando na fila. Aliás, quanto mais desemprego, melhor. Poderá se pagar menos para que se trabalhe mais. No Pará, enquanto os hospitais públicos entram em colapso, as empregadas domésticas foram consideradas um serviço essencial, podendo assim furar o isolamento para que as senhoras de classe alta não precisassem gastar seus esmaltes na água com detergente lavando louças, ou distintos senhores se submetam a recolher as louças da mesa, cheias de gordura e restos daquele filé mignon que ninguém soube cozinhar direito. Um horror. Para tanto, mulheres deixarão seus filhos sozinhos em casa, pegarão ônibus lotados e atravessarão a cidade, das periferias até os bairros nobres, expondo-se diariamente ao vírus, levando-o de um lado para o outro, tanto para sua família quanto para a casa dos patrões, onde obviamente terão que trabalhar com máscaras, luvas e afins. Qual a opção? Ou isso, ou a fome. Mas então, você dirá, é um risco compartilhado. As senhoras de classe alta também estão expostas à doença pela presença das faxineiras. Suas famílias abastadas também correm risco nessa situação. Estamos todos juntos no mesmo barco. O vírus não escolhe classe social. Ora, a faxineira, em caso de uma contaminação, precisará recorrer a hospitais públicos, entrar em filas para ter acesso a uma UTI. Eventualmente seu nome poderá ser colocado em uma mesa para uma decisão macabra de quem viverá ou quem morrerá por conta da falta de respiradores. Se morrer, será enterrado em uma vala comum, sem direito a funeral, para não haver aglomerações ou risco de contágio por seu corpo ainda quente transpirar vírus pelos ares. Sua família será jogada à própria sorte, sem a renda do trabalho da mãe. Mas quem sabe, como uma boa cristã, a patroa não deixe a filha de 10 anos da falecida trabalhar no seu lugar. Mas e a patroa? Caso fique doente, não passará pela mesma situação? Não correrá os mesmos riscos? Também no Pará, essas mesmas pessoas que exigiram seus faxineiros no trabalho estão pagando mais de R$100 mil para serem transferidas de jatinho particular em UTI móveis até São Paulo, para serem internadas em clínicas particulares. Filas e espera não são um problema para quem tem dinheiro. Não esqueça que, em grande medida, a crise do coronavírus é uma crise de hardware. Pessoas morrem por não terem acesso ao equipamento e aos exames necessários. Não é como um raio na cabeça de um indivíduo, uma fatalidade inevitável. O recorte de classes é decisivo pela vida ou pela morte. Se em situação de uma tal normalidade, burgueses e proletários parecerão viver em uma certa harmonia, aqui não. Aqui, os ricos mostram os dentes, babam de ódio em suas lives no Instagram e nas carreatas dentro de seus carros. Se não vencem pela ideologia, vencerão pela força. Diante dessa brutalidade, a pergunta que fica é: por que a guerra não acontece? Por que não há uma revolta geral, uma revolução? Por que o proletariado, os trabalhadores, os pobres, não se levantam para dar fim a tamanha exploração? São a enorme maioria. Dariam facilmente conta do recado. Em grande medida pelo que já falamos anteriormente, pelo torpor ideológico, pela falsa sensação de igualdade. Se você perguntar para aquela doméstica que trabalha para a madame paraense se considera normal sua situação em relação à patroa, se de alguma forma se sente injustiçada, a chance de dizer que não é muito grande, de acreditar que é assim mesmo, que a patroa é estudada, tem um emprego digno, trabalhou a vida inteira para isso, nada mais justo. Seu marido é desembargador, os filhos médicos. Se a ela restou limpar a casa de gente rica, é porque não teve como estudar, precisou trabalhar desde cedo, engravidou quando adolescente, tinha que sustentar os filhos. Infelizmente. Mas a vida é assim mesmo. Paciência. Quando morrer, vai pro céu. Vai ser exaltada. Lá na outra vida. Não aqui. Aqui a gente sofre mesmo.
Estamos em conflito aberto, e não é de hoje. Mas olha ao seu redor. Aproveite o momento de crise para ver as bases da sociedade mostrando como elas realmente são, sem disfarce, sem maquiagem, por trás da ideologia. Agora, só nos falta algo mais importante do que força: consciência. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, sua audiência é muito importante pra gente. E se você gostou, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal e ativar as notificações para receber nosso conteúdo em primeira mão. E mais, se você gosta do nosso trabalho, se acompanha o Revolução Colunista, considere ser um apoiador. Você pode patrocinar a gente com pequenos valores, sem pesar no seu bolso, mas ajudando para que esse projeto se mantenha em pé. Acesse nosso site no Apoia-se, o link está aí na descrição do vídeo. Fazendo isso, além de ajudar a gente, você vai receber conteúdo exclusivo semanalmente. Muito obrigado e até o próximo vídeo.